Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Agora, na hora da gravação, é tarde. Eu queria pedir a vocês que assistiram todas as outras 9 sessões do curso que a gente preparou, esse curso que está agora compartilhado em tela com vocês, que é o curso de Conhecimentos Básicos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu queria fazer agora um breve balanço, né? É a última sessão que a gente tem prevista no curso. Essa sessão que está aqui escrita conforme o seguinte: como promover resultados em escala no setor de ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma pergunta que é muito complexa de ser respondida de uma forma objetiva, tá? Por quê? Porque apesar da gente ter todo esse cabedal de conhecimentos que a gente reuniu aqui, como elenco de conhecimentos, estudou com base nas bibliografias sugeridas do curso, tomou pé do que é ciência, tecnologia e inovação, como a interação entre academia, setores produtivos e governos é possível, como se configuram os sistemas estaduais e federais, que são algo importantíssimo para nós, porque são formas de estruturação para que essas interações ocorram, de modo diretamente relacionado ao nosso ordenamento jurídico legal do Estado. Afinal de contas, estamos em um Estado de direito, regido constitucionalmente, e essa é uma característica. União, estados e municípios. Municípios não têm, usualmente, assumem para si a atribuição de ciência, tecnologia e inovação, ainda que os estados, depois da Constituição de 88, assumam isso. E como a gente viu, a criação das fundações de apoio, de amparo, a construção de políticas públicas respondendo a esse ordenamento jurídico legal, respondendo a isso tudo, falando francamente em todo esse arcabouço convertido em políticas públicas, que tem a ver, com sua vez, com a proteção do conhecimento sensível, que tem a ver com o que a gente chama de análise de desempenho, de melhoria na direção do desenvolvimento. Com isso, nós estudamos também como que esse financiamento pode ser feito, nós estudamos indicadores, o papel da informação estruturada, de dados públicos abertos. Quer dizer, quem assistiu às 9 sessões do curso, que pelas minhas contas vão dar algo em torno de 4 ou 5, talvez 6, posso até, enquanto eu estou falando com vocês, fazer uma conta rápida e simples, tá? Mas, a rigor, tudo que eu tentei apresentar aqui para vocês é algo que seria sintetizável, vamos chamar assim, numa última sessão do curso, né? E é claro que toda a relação que nós temos com o ensino à distância tem nos mostrado a importância da finitude, né, do conhecimento, a importância da gente saber quais são os limites práticos para que a gente possa justamente estar apresentando um conhecimento, né? O que eu posso dizer para vocês é que não adianta também a gente aqui entrar numa capacitação como essa. Isso eu acho que é muito importante para todos nós aqui que vamos estudar de alguma forma a ideia do que é conhecimento, inclusive nesse momento de pandemia, nesse momento do digital, nesse momento do remoto, nesse momento em que a gente está repleto de limitações intrínsecas ao que a gente está fazendo. É muito complicado a gente estar aqui levantando o argumento de que a gente tem que lotar, estudar muito, e muito conteúdo, não sei o quê, porque há limites práticos, né, da nossa própria capacidade, inclusive psicológica, nesse momento, em apreender, em receber tanto conteúdo assim, na gente ter toda essa informação. E para que a gente está lidando com tanta informação? Onde é que a gente está tentando chegar com isso? É algo que, sem dúvida alguma, a gente tem que ter uma relação reflexiva, uma relação saudável. Acho que tenho a impressão, como pessoa que está no ramo, que a questão do ensino à distância, sem dúvida alguma, potencializou enormemente o papel das tecnologias para a educação, para a comunicação. Não me resta muita dúvida quanto a isso, tá? No entanto, eu não tenho convicção se o que a gente tem que fazer aqui
nesse momento, é justamente entupir a cabeça de conteúdo. Sair estudando tudo desesperadamente. Tenho a impressão que não. Tenho a impressão que a gente tem que ser o mais ponderado possível, tá? Acabei de fazer a continha aqui enquanto estava falando com vocês por alto. O curso tem mais de 400 minutos, o que dá aproximadamente 7 horas de conteúdo nessa playlist, nesse momento. Acabei de fazer a continha e vou voltar. Só para isso. Parando essa questão reflexiva e entrando num viés mais prático de novo. Então, o que eu ofereço a vocês aqui? O que eu acho que está aqui? Isso aqui é uma porta de entrada, tá? É muito providencial, e eu gosto dessas provocações, no bom sentido do termo, em que a gente venha refletir como é que a gente melhora o nosso desempenho. Sempre tem, né? Hoje em dia, na era dos coaches, há uma enorme proliferação de pessoas dizendo como a gente deve fazer para performar, para crescer, que é nos momentos de adversidade que isso acontece. E não é. Eu acho que não existe uma fórmula mágica para promoção de resultados em escala. A única forma que a gente tem disponível e confiável em promover resultados na maior escala possível no setor, seja de ciência, tecnologia e inovação, ou em qualquer outro setor da nossa vida, a rigor é trabalhando. A rigor é investindo, testando, errando dentro do possível, o mínimo, mas entendendo que o erro também faz parte do processo, tá legal? Também faz parte do processo, que a gente talvez vá construir incubadoras que ainda não sejam o melhor modelo, ou aceleradoras, que a gente talvez ainda não tenha a melhor produção possível, que os nossos indicadores não sejam os indicadores perfeitos, tudo isso é perfeitamente possível, mas o experimento da tentativa, o experimento de se conectar com as necessidades desse mundo prático e fazer o melhor possível para que a gente não fique alheio nem à nossa tradição, nem ao que nós somos, como sociedade, como comunidade, como coletividade. Por um lado, e nem por outro, nós estejamos alheios ao que acontece no mundo lá fora, internacionalmente, nacionalmente, regionalmente. Eu entendo que essa é a grande chave estratégica, é trabalhar para conectar essas duas pontas, para fazer com que a gente viva dignamente com o que somos, com as tradições, com as cadeias de valor do Estado, respeitando conhecimentos que são intrínsecos e tradicionais à nossa cultura, e, ao mesmo tempo, ir pouco a pouco inserindo instrumentos, dispositivos que gerem valor, que gerem escala, que gerem qualidade, e, a partir daí, a gente ir se localizando, conectando o local ao mundial. Qualquer colega da academia, como eu, que vá conversar com qualquer público sobre o que é produtividade e qual é a importância, vai ou pela economia, ou pela engenharia de produção, ou pela administração, ou por um coachismo, por exemplo, coach, né? Todos eles vão ter que convergir para a mesma tecla. Quando nós temos uma situação de defasagem, de atraso, ou até mesmo de recessão, crise, colapso, só uma saída para reverter uma tendência de decadência. Uma tendência de decadência. É o aumento da produtividade. Fazer mais com menos. E, como nós vimos aqui, boa parte do que a gente entende por fazer mais com menos é, via de regra, a gente ter os instrumentos do que a gente tem disponível na mão e potencializar o valor daquilo e fazer boas trocas de todas as naturezas em torno do que a gente tem, consumir de forma mais ponderada e, a partir daí, ir criando um fluxo virtuoso no qual a gente sai de uma tendência decadente para retornar uma tendência de estabilidade e de ascendência. Não é fácil. Os números sobre o que é ciência e tecnologia são todos conhecidos. Quem vive num estado como o Amapá conhece os seus números, quem está conectado a essa rede de relacionamentos conhece os seus números, e nesse sentido não há muito o que fazer se não conhecer o que é o setor, entender as interações que acontecem
entender sistemicamente que essas interações não são pura vontade, elas têm que fazer parte de uma interação sistêmica que se transforma em uma interação estrutural, que tenha algum grau de coordenação, de zeladoria, que, ao estabelecer essa arquitetura de um sistema, naturalmente a gente possa conhecer os nossos ativos e saber como nós comercializamos eles, seja horizontalmente ou verticalmente. A gente precisa fazer com que esse valor gerado se transforme em algo mais ou menos estável, avalie o que são esses projetos futuros e monitore e continue sempre com indicadores criteriosos de desempenho, de performance, né? E quando a gente gerar operações comerciais baseadas em ciência e tecnologia ou assessoriadas por ciência e tecnologia, que parte desse superávit seja reinvestido em mais financiamento, para mais resultados, para mais emprego, mais renda, para mais desenvolvimento. E aí os instrumentos que a gente tem para fazer isso acontecer, vocês já conhecem. São as incubadoras, são as aceleradoras, são os laboratórios científicos, são os pátios da fábrica. São todos os espaços onde se produz alguma coisa que precisa de infraestrutura e de remuneração digna para que as pessoas possam florescer a sua criatividade. Por razões até pessoais, o curso caminha para uma reta final um pouquinho mais cedo, mas não afetou muito. Acho que nós tivemos praticamente todo ele com muita interação, com muito rendimento. Já na reta final, a gente teve que dar uma diminuída. Não tem nenhum problema até em deixar aqui registrado. O falecimento da minha mãe essa semana tomou um pouco da minha vivacidade, mas mesmo assim não vou deixar de entregar a vocês o compromisso que é a conclusão do curso e os conhecimentos apresentados de forma digna. E acho que a gente pode, na Unifap agora, dia 20 de abril, a gente já está vivenciando o início do semestre. Então, se esse curso aqui foi um curso de férias, de verão, ele termina agora. O conhecimento está todo aí. Como eu disse, são mais de 400 minutos, gratuitos, abertos, transparentes. Quem quiser no mundo assistir, pode assistir. Em que a gente falou muito sobre ciência e tecnologia, falamos sobre a Amapá, conversamos e tentamos entender o que é possível ser feito. Isso aqui não é um curso, por último, definitivo. É um curso que vai precisar e deverá ser atualizado, aprimorado, aperfeiçoado. Mas em março para abril de 2021, esse foi o curso que eu pude apresentar a vocês. Espero que tenha sido de bom proveito, espero que todos vocês tenham feito o melhor uso possível e que esse conhecimento que está aqui elencado em 10 temas, que poderia ser em 20, poderia ser em 30, poderia ser uma pós-graduação inteira, como é o Profinit, poderia ser um curso inteiro, uma faculdade inteira, mas é um caminho, como a gente apresentou aqui no início, de conhecimentos básicos. Então, quem cursou vai poder entender o que é ciência e tecnologia, o que é interação, como se estrutura essa interação, sobre o que ela é, quando a gente fala em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, qual o papel dos zeladores do sistema e como eles avaliam seu desempenho, como esse desempenho em um curso de ação se transforma em políticas públicas e, por fim, como que a gente consegue, entendendo esse sistema, entendendo essa estrutura, entendendo os zeladores, entendendo a substância, a gente pode caminhar para financiar e dispor à sociedade meios, instrumentos, capital necessário para a gente poder fazer com que a coisa ande. Então é isso, pessoal. Eu desejo a vocês uma boa semana, desejo a todos saúde, tá? Tomem cuidado, a coisa não está feia, está horrorosa, ela está muito mais do que feia. E vamos seguir em frente porque a gente tem um restante de semestre, um restante de ano, e a gente tem que trabalhar porque não é que a ciência vai milagrosamente resolver o problema da pandemia, mas boa parte da contribuição para superar a pandemia, para recuperar a crise que já está instalada e prover um mundo melhor para as próximas gerações, passa por ciência, tecnologia e inovação. Tá bom, pessoal? Um grande abração. Termino por aqui. Tchau, tchau. Obrigado.